queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo número 10, versos de números 1 a 7. Vamos entender um pouco sobre o que é participar do culto ao Senhor, estar no culto santo, num culto solene ao Deus Santo. Todos encontraram? Amém? Vamos então fazer a leitura. Acompanhe com fé então a leitura da palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar e pedir a sua graça. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra em mais um domingo, em mais um dia do Senhor. E esta palavra trata sobre um assunto tão importante, tão caro para nós, tão caro para os reformadores ao longo da história. E hoje, de forma específica, tem sido caro para nós também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra e a despertar em nosso coração um senso especial do teu culto, Senhor, do culto solene ao Senhor. Que possamos desejar ardentemente, Senhor. E que com a tua graça, no próximo domingo, possamos estar aqui, reunidos, todos juntos, em Assembleia Solene. Esse é o nosso desejo, Senhor. É o que te pedimos. Fala conosco por meio do teu Espírito. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, um seminarista, ele, antes de ir para o seminário, ele chega ao conselho de sua igreja, demonstra a sua vocação, a igreja e o conselho avalia, ele passa aquele processo de avaliação, é enviado ao presbitério, o presbitério constata a sua vocação, ele é então enviado ao seminário. No seminário ele estuda teologia, no seminário ele estuda as línguas bíblicas, ele estuda o grego, ele estuda o hebraico, ele dedica tempo. E depois então ele é avaliado pelo presbitério com relação aos seus conhecimentos, com relação à prática, a levar a igreja, a conduzir uma igreja. E ele é aprovado pelo presbitério. E então ele é licenciado. Ele é experimentado na licenciatura e então ele é ordenado ao sagrado ministério. Todo este processo que muitas vezes dura em torno de 5, 6, ou por que não dizer 8 anos, muitas vezes. Prepara aquela pessoa para liderar e conduzir a igreja do Senhor. Porém, imagine que um seminarista desse, no seu primeiro ato de culto, no seu primeiro momento liderando a igreja em adoração ao Senhor, conduzindo na palavra, esse seminarista, ele é fulminado pelo Senhor no momento do culto. A ira de Deus vem sobre ele e ele morre instantaneamente. Essa história, queridos, na verdade, foi contada pelo professor lá do seminário do SPN, o professor Paulo Brasil, e retrata muito bem o que acontece aqui. Um comentarista do
Antigo Testamento, R.K. Harrison, ele aponta que o livro de Levítico é como um manual em que ensina os levitas, os sacerdotes daquela época, como se portarem diante do Senhor. O livro de Levítico ele se encontra em um local nas Escrituras, logo após o livro de Êxodo, em que não existe uma divisão muito forte. O que exige é um termo hebraico que nós chamamos de vav consecutivo, é como uma conjunção, o i nosso. E o livro de Êxodo começa assim, e chamou o Senhor Deus. É uma continuidade do livro de Êxodo, do livro de Levítico. E nesse livro de Levítico, nesta continuidade, nós percebemos, como diz Harrison, que ao passo que Êxodo descreve a construção da tenda da congregação, a construção do tabernáculo, Levítico narra a maneira segundo a qual os sacerdotes deveriam cuidar do santuário e da sala do trono do grande rei, do tabernáculo. Como os sacerdotes tinham então que conduzir as cerimônias solenes de culto do Antigo Testamento. E é verdade, irmãos, que existem muitos elementos do Antigo Testamento que logo após de Cristo eles são cumpridos todos em Cristo. Porém, os princípios do culto do Antigo Testamento, que podem ser encontrados de forma muito clara num culto do Antigo Testamento, eles são aplicados a nós hoje. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos. O culto solene ao Deus Santo. Quais os princípios do culto? Antes disso, eu gostaria de entrar no texto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto aqui. Nesse livro de Levítico, dos capítulos de números 1 a 7, há uma seção de regulamentos, há um manual. Pense que aqui é o seminarista aprendendo como, então, conduzir a igreja. E eles são ensinados, há um regulamento, no capítulo 1 há um regulamento quanto aos holocaustos, no capítulo 2 quanto à oferta de manjares. No capítulo 3, quanto aos sacrifícios pacíficos. No 4, sacrifícios pelos pecados. No 5, sacrifícios com relação ao sacrilégio. Nos capítulos 6 e 7, nós temos algumas regras adicionais. Mas os capítulos, eles aprendem nos capítulos 6 e 7 como manusear o fogo, como manusear o alimento, a oferta movida. Mas nos capítulos 8 e 9, nós temos a consagração. Há uma preparação para o momento da unção, um momento em que os sacerdotes e os sumos sacerdotes seriam ungidos diante do Senhor, para então oficializarem culto ao Senhor, um culto solene ao Senhor. Há uma cerimônia e há uma celebração do povo. É assim que termina o capítulo 9. A celebração do povo. Na celebração do povo, há fogo que vem da parte do Senhor, que vem do céu, e que cai sobre o altar. Da mesma forma, aqui onde podemos dizer, seja a narrativa de um primeiro momento após aquela cerimônia, em que os sacerdotes estavam colocando em prática, ou o primeiro momento narrado em Levítico, em que os sacerdotes estavam colocando em prática, onde temos a história de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. Nadab e Abiú, eles estavam numa alta posição do cunho sacerdotal. Eles, por exemplo, em Êxodo, capítulo número 24, versos 1, 9 e 10, mostra que eles viram a manifestação de Deus no Monte Sinai. Tudo isso aqui do Levítico que se dá, é possível que tenha se dado nas cercanias, ou seja, nos arredores do Monte Sinai, naquela proximidade. E é ali onde eles já tiveram a experiência de estar perante a face de Deus, de entender a justiça de Deus, de compreender a justiça de Deus. Mas agora, o texto nos diz que eles puseram fogo estranho perante a face do Senhor. E aquele fogo estranho fez com que eles fossem mortos subitamente, com fogo que vem da parte do Senhor. Mas qual então, irmãos, teria sido o pecado deles? O que eles erraram? Em que eles falharam? Porque alguém que se dedicou tanto tempo a ser instruído pelo Senhor, para dedicar e conduzir o povo em culto ao Senhor, neste momento foi fulminado de forma instantânea. Por que isso? Alguns apontam que o pecado deles foi o incensário. Eles estavam no incensário próprio deles, não no incensário do templo.
Outros ainda dizem que é porque eles foram ao mesmo tempo. Outros ainda apontam que é porque eles não tinham o direito de fazer isso. Outros ainda apontam que talvez eles estivessem embriagados quando foram, por conta dos versículos 8 e 9. Outros ainda apontam que eles tinham, na verdade, um incenso profano, como Êxodo capítulo 30, verso 9, aponta que eles não poderiam, então, apresentar incenso estranho. Porém, o ponto aqui não é o incenso estranho. O que o texto deixa claro para a gente é que o fogo era estranho. Outros ainda dizem que era a hora que não era autorizada. E pode ser que muitas dessas coisas aconteceram, mas o ponto aqui do texto é que eles apresentaram e neles eles trouxeram fogo estranho. Que fogo estranho era esse? O texto é muito claro quando diz que não lhes era ordenado. Deus não havia ordenado que eles trouxessem aquele fogo. Parece que a ordenação de Deus é que o fogo deveria vir de um outro lugar. Parece que o fogo deveria vir do altar. Alguns versos anteriores, se você for com a Bíblia comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, Levítico capítulo 6, versos 12 e 13, o texto nos diz, Levítico 6, versos 12 e 13, o texto nos diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Havia um fogo sobre o altar que não poderia se apagar, tinha que continuar queimando sempre. E todo o fogo da cerimônia deveria ser tirado deste fogo, porque quem acendeu este fogo não foram os homens, mas quem acendeu este fogo foi conforme o capítulo 9, verso 24, mostra que este fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. O fogo que cai sobre o altar é o fogo que vem do Senhor, e por isso esse fogo deveria ser cultivado, deveria sempre colocar lenha nesse fogo, porque todo fogo então deveria ser tirado deste fogo do altar para ser utilizado no templo. Mais à frente, no capítulo 16 de Levítico, verso de número 12 e 13, capítulo 16 de Levítico, verso 12 e 13, o texto nos diz: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, brasas de fogo do altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Note que o fogo que acenderia o incenso deveria ser tirado do altar. Deveria ser tirado do altar. Isso colabora também com todo o texto que aparece em Apocalipse, por exemplo. Em Apocalipse capítulo número 8, versos 3 e 5, o texto nos diz, de forma resumida, que o anjo do Senhor, ele tirava fogo do altar do Senhor. Em Apocalipse capítulo de número 8, deixa eu abrir aqui com os irmãos, só para colaborar com essa resposta. Apocalipse capítulo de número 8, versos de números 3 e 5, diz assim, 3 a 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, o livro do Apocalipse é um livro que possui várias figuras, mas uma característica dele é que ele sempre toma figuras do Antigo Testamento para representar nessas figuras. E ele faz questão, o apóstolo João faz questão de usar esta figura do altar com o seu incenso sendo acendido por meio de fogo do altar. Isso só nos mostra que o que está claro para a gente é que o pecado de Nadab e Abiú foi eles não terem tomado o fogo para acender o incenso, um fogo que era do altar, que ardia continuamente sobre o altar.
É possível, então, que eles tenham tomado fogo diferente. Eles disseram, vamos agilizar aqui, vamos tornar a coisa mais simples, mais fácil, vamos tornar a coisa mais acessível. Não vamos ter que ir lá no altar e pegar o fogo, pegar as brasas do altar para acender o incenso. Vamos apenas nós mesmos colocarmos fogo aqui no incenso. E a fumaça vai surgir e o incenso vai chegar do mesmo cheiro diante do Senhor. Porém, não era isso que o Senhor havia ordenado. E foi fazer isso que levou com que Nadab e Abiú fossem fulminados. E uma coisa que nós nos perguntamos, irmãos, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que ele matou os filhos daquele homem que era o sumo sacerdote, Arão? Imagine um pai que agora está diante do culto e vê na sua frente seus 2 filhos mortos. E esse texto, sem dúvida, foi escrito para que as palavras de Moisés consolassem o coração de Arão. E por que Deus fez isso? Primeiro, o texto é muito claro quando diz que Deus fez isso para mostrar a sua santidade e a sua glória. É o que diz o verso 3. Ele fez isso para mostrar a sua santidade e a sua glória. E ele mostra isso em quem, irmãos? Ele mostra isso naqueles que se chegam a ele. Naqueles que se chegam a ele. Prestar culto é chegar-se ao Deus Santo. E é isso que esse texto vai trazer para a gente. Ele vai nos apontar pelo menos 4 princípios acerca do culto a Deus, que vai nos fazer entender a seriedade que é o culto a Deus, mas também a preciosidade que é o povo estar reunido em culto ao Senhor. Então, os 4 princípios são, primeiro, o culto ele é por meio do Cordeiro. Nós vamos ver isso no capítulo 9, verso 24, parte do contexto aqui. Segundo, o culto ao Senhor ele é como ordenado, versos 1 e 2 do capítulo 10. Terceiro, o culto é um ato de se achegar a Deus, a um Deus santo e glorioso, para contemplarmos sua santidade e sua glória. Verso 3, nós vamos ver isso. E finalmente, o culto ele é uma prioridade. Versos 4 a 7 vai nos mostrar como o culto ele é uma prioridade. Então, caminhemos por esses 4 princípios acerca de culto, que vão nos fazer perceber quão precioso é o culto ao Senhor. Primeiro, o culto é por meio do Cordeiro. Veja você o que acontece no capítulo 9, verso 24. No capítulo 10, versos 1 e 2, nós temos que o fogo sai da parte do Senhor, né, ou de sobre o altar, e consome o fogo, em verso 2, né, do capítulo 10. Então saiu o fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Esse mesmo fogo sai diante do Senhor, verso 24, e eis, verso 24 do capítulo 9, e eis que saindo fogo de diante do Senhor, mesmo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, e vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Veja, irmãos, o fogo sai agora, mais uma vez, só que desta vez está o povo reunido. O povo está olhando. E o fogo vem. E quando o fogo vem, o fogo não cai sobre o povo. Mas o fogo cai sobre o altar. E o que tinha sobre o altar, irmãos? Sobre o altar tinha a gordura do cordeiro. Tinha o sacrifício do cordeiro. Aqui está um princípio muito claro para o nosso culto. Não há como cultuar ao Senhor sem ser por meio do Cordeiro. Não há. O povo, ao ver aquilo tudo, jubila. É o que o texto diz no verso 24. O povo jubilou. Certamente o povo está olhando aquele altar caindo e está dizendo: louvado seja o Senhor, que consumiu o sacrifício e não nos consumiu. É somente por causa do Cordeiro
e o povo não é consumido. Êxodo capítulo número 29, verso 43, há uma promessa do Senhor que ele viria aos filhos de Israel e mostraria a sua glória perante eles. Nos parece que este texto é um cumprimento disso. Em Êxodo 29, 43, o texto diz: ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E ali vem o Senhor, a glória do Senhor. É no momento de culto. Porém, está muito claro aqui, irmãos, é a misericórdia do Deus que manifesta essa misericórdia por meio do sacrifício. Fogo vem da parte do Senhor, mostra a sua glória, a sua santidade, mas cai sobre o sacrifício. Cristo é um elemento central no culto. O nosso culto, ele precisa ser cristocêntrico. Sem Cristo, não há como ter um culto cristão. Me lembra esse momento, uma história contada pelo professor Russell Shedd, quando tive a oportunidade de estudá-lo com ele. Hoje ele não está mais entre nós. Mas ele contava uma história que ele teve a oportunidade de pregar em um cruzeiro. Vocês irmãos sabem o que é um cruzeiro? É um navio que passa vários dias navegando. E quando ele estava pregando nesse cruzeiro, obviamente, aos domingos tinha culto, né, neste cruzeiro, ele se dividiu com um outro pastor, e esse pastor ele era um pastor liberal, da linha de Paul Tillich e companhia. E ele conseguiu, ele não acreditou, mas ele viu isso. Ele alternava, ele pregava um domingo e esse pastor pregava o outro domingo. E ele percebeu algo impressionante, algo que impactou a vida dele. Negativamente, obviamente. Algo que estranhou demais ele. É que aquele pastor conseguiu pregar um sermão inteiro, sem mencionar a pessoa de Jesus Cristo. Conseguiu pregar um sermão cristão sem o Cristo do cristianismo. Cristo é a pessoa essencial no culto. É por causa de Cristo que nós conseguimos nos achegar a Deus em reunião solene, em assembleia solene. É tão somente por causa do sacrifício de Cristo. O Novo Testamento faz eco ao ensinamento aqui presente, irmãos, quando, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, nos diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Como é que nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Por meio de Jesus. Quão pecadores, irmãos, nós somos. Mas nós conseguimos oferecer nossos sacrifícios espirituais a Deus. Por que não dizer, como Hebreus vai dizer, sacrifícios de louvores ao Senhor? Nós só conseguimos fazer isso quando fazemos por meio de Jesus. Infelizmente, cada dia mais, na maioria das igrejas, de forma geral, as pessoas têm esquecido que Cristo deve ser o centro do nosso culto. Cristo deve ser o centro do nosso culto. Nossos sacrifícios espirituais só serão agradáveis a Deus se fizermos por meio de Cristo. Então este é o primeiro princípio. O nosso culto tem que ser por meio do Cordeiro. Nós precisamos chegar aqui em ajuntamento solene e estar prontos e certos de que só vamos poder cultuar se for por intermédio do Senhor Jesus. Segundo, o nosso culto ele deve ser realizado como é ordenado pelo Senhor, como é prescrito pelo Senhor. Veja o que diz versos 1 e 2, é exatamente o texto que explicamos na introdução. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Fogo estranho, nós já sabemos, é o fogo que não era tirado do altar. Mas o que nos chama a atenção é o que eles não ordenaram. Não foi ordenado que eles trouxessem fogo não tirado do altar. Também não há nenhuma proibição explícita no texto que eles
não deveriam trazer fogo não tirado do altar. Não há. Mas há uma ordenação de que o fogo deveria ser tirado do altar. E eu queria que você entendesse um pouco. Existem dois princípios que norteiam os cultos evangélicos de forma geral. Um é chamado de princípio normativo do culto. O que ele diz, o princípio normativo? Aqueles que acreditam no princípio normativo. Eles dizem que aquilo que Deus não proibiu, então eu posso fazer no culto. Por exemplo, não existe nenhum texto na Bíblia que diz que nós não podemos plantar bananeira na hora do culto. Então a gente pode plantar bananeira para a glória de Deus na hora do culto. Não existe nenhum princípio que diz que determinada coisa não pode ser feita no culto. Ah, então isso eu faço. Se Deus não proíbe, então isso eu faço. Isso é o que nós chamamos de princípio normativo. Um outro princípio, e esse os reformadores e a nossa igreja adota de forma bem enfática, é o princípio regulador do culto. O que diz o princípio regulador do culto? É que se Deus não ordenou, então eu não posso fazer. Nota a diferença, irmãos. O princípio normativo, se Deus não proibiu, eu posso fazer. O princípio regulador, se Deus não ordenou, então eu não faço. Nos parece que o texto nos mostra o princípio regulador. Não há nada em todo o livro de Levítico que mostre Deus proibindo deles levarem o fogo que não era do altar. Deles mesmos pegarem uma caixa de fósforo e tocarem lá no seu incenso. Talvez aquilo facilitasse a vida deles. Mas o princípio regulador nos diz que diante de Deus nós temos que fazer aquilo que Ele ordenou. O Deus ao qual nós cultuamos prescreve como deve ser adorado. Nós não podemos adorar Ele de qualquer jeito. O nosso culto não deve estar ao nosso bel prazer. E eu devo cultuar como eu quero. Mas Deus, Ele prescreve como deve ser cultuado. E é isso que está muito claro para nós. Nadab e Abiú fizeram aquilo que lhes não era ordenado. Aquilo que não havia sido ordenado a eles. Não foi dessa forma que Deus ordenou. A nossa confissão de fé de Westminster, que colabora com este princípio, diz o seguinte. No Confissão de Fé de Westminster 21, capítulo 21, item 1, diz: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, mas de modo aceitável. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Sabe, irmãos, é isso aqui, é esta verdade que traz temor ao nosso coração. E você que está me ouvindo agora, você pode dizer, mas pastor, por que a gente não faz o culto assim? Mas pastor, por que a gente não faz um culto dessa forma? Mas pastor, por que a gente não muda e faz o culto colocando outras coisas, outros elementos que sejam mais agradáveis a gente? Colocando elementos que satisfaçam o nosso ego, elementos que facilitem a nossa vida. Por que a gente não faz isso, pastor? E talvez a resposta muito clara esteja aqui, irmãos. Porque nós temos um compromisso com Deus e uma seriedade grande com o Deus a quem nós cultuamos. O Deus que nós cultuamos e prestamos culto a Ele. Nós não queremos ser como Nadab e Abiú, que foram fulminados de diante do Senhor, porque fizeram aquilo que Ele não ordenava. É por isso que há temor no nosso coração. É por isso que nossas decisões são tão ponderadas. Portanto, se em primeiro lugar o culto é por meio de Cristo, em segundo lugar o culto é como foi ordenado pelo Senhor na sua palavra. Princípio regulador do culto. Em terceiro lugar,
o texto nos traz um princípio que mostra o que é culto. O que significa culto? O culto é achegar-se ao Deus Santo para contemplar sua glória e santidade. Isto é culto. O povo se achegava ao Deus Santo para contemplar sua glória. E este é um ensino fundamental para nosso entendimento sobre culto. Verso 3 nos diz isso. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. A morte de Nadab e Abiú está sendo explicada por Moisés ao pai daqueles que foram mortos. E a explicação dele é que a presença do Senhor seria com o objetivo de mostrar sua santidade e sua glória. Como foi do primeiro momento. Só que do primeiro momento, a glória e a santidade do Senhor foram mostradas e caiu sobre o cordeiro do sacrifício. Aqui, estes homens, Nadab e Abiú, tinham que estar preparados para que pudessem levar um incenso perante o Senhor. Tinham que estar purificados. Havia todo um trabalho de purificação para que eles pudessem entrar ali. Porém, eles entraram, trazendo até purificados, mas fazendo aquilo que ele não havia ordenado. E, portanto, Deus mostrou a sua santidade e a sua glória desta forma. A expressão hebraica, kerov, que é traduzida aqui por cheguem a mim, ou aqueles que se chegam a mim. Aparece aqui numa construção hebraica que a gente chama de construto, né? Um adjetivo num construto. Significa que ele possui um sufixo pronomial de posse. Então, aqueles que se chegam a mim. É como se estivesse caracterizando um povo com essa expressão. A gente não tem esse adjetivo. Normalmente a gente diz os mais chegados. Mas aqui ele está dizendo assim, aqueles que se chegam a mim, aqueles que fazem parte do meu relacionamento pessoal. Ele está falando do meu povo. Aqueles que são chegados a mim. É isso que essa expressão Kerov traduz aqui. Ela vai aparecer em outros lugares, essa expressão, e eu queria ver com você. E que nos deixa claro como esse povo que lhe era chegado, o povo que se achegava a ele, era o povo que invocava ele, é o povo que prestava culto a ele. Veja, Salmo de número 148, verso 14. No Salmo de número 148, nós temos um salmo de louvor. Várias vezes vai aparecer o imperativo louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. No verso 14, finalzinho do salmo, o que você vai ver aqui é o texto dizendo que depois de falar que ele louvai ao Senhor, todos os povos, louvai ao Senhor, o verso 14 diz: ele exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Povo que lhe é chegado. Kerov. Povo que lhe é chegado. Por que esse povo lhe é chegado? Esse povo invoca o seu nome. O povo que é chegado é o povo que invoca o nome do Senhor. Para ficar mais claro, Deuteronômio, capítulo número 4, versos 6 e 7. Eu acho que está sendo projetado, né, para vocês. Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 e 7. O texto diz: guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, falando de guardar e cumprir os mandamentos, que são os versos anteriores. Isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, os povos vizinhos, que ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Veja, irmãos, entre todas as nações, Israel seria destacada, porque não há nação e não há povo que é tão chegado ao seu Deus como nós somos chegados ao nosso Deus todas as vezes que o invocamos, todas as vezes que prestamos culto a Ele, todas as vezes que chegamos a Ele.
Cultuar é se achegar a Ele, invocar o nome do Senhor e contemplar a sua glória e a sua santidade. Há nesse trecho aqui, do verso de número 3 ainda, de Levítico, que ele diz que vai mostrar a santidade e a glória dele. Mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado. Existem dois verbos aqui, que aparecem aqui, e que a gente não está claro no nosso texto que é um verbo. Santidade e glória. Não está como um verbo para a gente aqui, uma ação. Mas porque eles aparecem numa ação passiva, né? É o verbo no imperfeito, nifal, no hebraico nós chamamos assim. Mas o que é importante é que a ação aqui ela é passiva. É como se Deus faz com que a sua santidade se torne conhecida. E por isso que a nossa tradução traduz bem, mostrarei a minha santidade. Deus faz com que a sua santidade e a sua glória se tornem vistas diante do povo. A expressão kadosh, santo, santidade, ou kavod, glória, são expressões que são colocadas diante do povo. Quando nós nos achegamos para cultuar a Deus, nós contemplamos a glória e a santidade de Deus. É por isso que o culto é um momento de muita seriedade, de muito temor, mas também um momento de muita alegria, de deslumbre, porque contemplamos a glória do Senhor. Culto é se achegar diante de Deus. Jeremiah Burroughs, puritano, escreveu um livro sobre adoração, comenta esse texto, inclusive, nesse livro. Ele diz que há 3 aspectos que uma pessoa ela tem quando ela se aproxima de Deus em adoração e em culto. Primeiro, a reverência devidas de uma criatura a um Criador. Nós somos criados por Ele, então nós temos uma reverência devida a Ele. Segundo, os nossos deveres santos precisam ser executados naquilo que revela Deus de forma especial e gloriosa, como a leitura da palavra, a oração, os cânticos. E terceiro, nós adoramos com o nosso coração, manifestando virtudes graciosas, não apenas com a nossa boca. E aí Jeremiah Burroughs, ele coloca o texto de Isaías 29:3, que diz que o povo se aproxima com os lábios, mas o seu coração está longe. Nós devemos nos chegar a Deus de todo o coração, de todo o nosso interior, de todo o nosso ser. Como nós temos, irmãos, tratado o nosso culto? Talvez esses 2 domingos de parada, né, que tivemos, espero que não tenhamos mais, possa servir para você refletir na preciosidade que é o culto. E mais ainda, entender o quanto vale a pena lutar, defender e participar do culto. O quão caro é isso para nós? Eu acho que é algo que nós temos que pensar e refletir como igreja do Senhor. Em quarto lugar, o culto ele deve ser uma prioridade. Se em primeiro lugar o culto tem que ser por meio do Cordeiro, em segundo lugar o culto tem que ser como ordenado, em terceiro lugar o culto é achegar-se a Deus para contemplar sua glória e santidade. Em quarto lugar, o culto é uma prioridade. A primeira coisa que nós vemos aqui no finalzinho do verso de número 3 é que Arão se calou. Não sei se você parou para prestar atenção. Um pai que acabou de perder os seus filhos está profundamente abalado. Não há como mensurar um pai que perdeu o seu filho. E esse, de forma específica, num culto ao Senhor. Mas quando Moisés explica para ele a verdade, o texto diz que Arão se calou. Essa expressão, né, usada para Arão se calou, talvez não traduza bem o que está tudo aqui nesse texto hebraico. Para você ter ideia, essa mesma expressão que aparece aqui, aparece em Josué 10, 12 a 13, quando fala que o sol parou. Aquele episódio de Josué em que o sol para. E o sol parou, é a mesma expressão aqui. E Arão parou. E Arão parou.
E eles seguem o culto. Há um costume da época, e aí a gente vai ver no verso número 4, que diz: Então Moisés chamou a Misael e a Zafão, filho de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então eles tiram. O costume da época é que tocar em um morto era tornar-se impuro. Nós não poderíamos fazer isso. Então, dentro das regras do Antigo Testamento de culto, se alguém tocasse em um morto, essa pessoa era considerada impura. E tudo isso, obviamente, teve o seu cumprimento em Cristo. Mas aquilo apontava para uma verdade muito clara. Havia um elemento muito importante na organização de Deus, do tabernáculo, com essa questão da impureza, que era a parte da higiene. O povo de Israel sempre foi um povo higiênico, porque aqueles que, por exemplo, tocassem em um fluxo, ou aqueles que tocassem em um morto, que são duas coisas que podem trazer doenças, né? Ou algo do tipo assim, se ficar num ambiente cheio daquilo, um ambiente não muito higiênico, isso aí foi vetado, porque o arraial precisaria permanecer puro, porque o lugar de adoração precisa permanecer puro, limpo. Isso apontava para uma coisa muito clara, é que diante de Deus e diante do Senhor, é preciso que nós estejamos puros. É por isso que em todos os nossos cultos aqui, nós temos um momento de oração de confissão de pecados. Porque nós sabemos que quando nos achegamos diante de Deus, por mais maduros, né, e crescidos na fé que sejamos, uma hora ou outra acontece algum tipo de deslize. Nesse deslize nós temos que confessar diante do Senhor. Então, é essa aqui a necessidade de entrar para cultuar ao Senhor de forma pura. Haver uma preparação para que nós possamos cultuar a Deus. E o que me chama a atenção aqui, né, continuando aqui, verso 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentam o incêndio que o Senhor suscitou. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira coisa é a prioridade que Moisés aponta para o culto. Eles têm que continuar o culto, mesmo sabendo que o seu irmão foi morto. Então, ele aponta a necessidade e a prioridade de continuar. Mas a segunda coisa é que aquilo deveria ser lamentado. Então, Moisés, quando aponta aqui a verdade de Deus, ele não diz que a gente não deve lamentar, a gente não deve chorar muitas vezes por aqueles que foram perdidos. A dor é grande e é preciso que a gente entenda isso. Porém, ao mesmo tempo, Moisés coloca as condições necessárias para que o culto continue. Coloca as condições necessárias para que o culto continue. E a condição necessária é: tirem os mortos, os parentes ali, né, de Arão, levem para fora, o povo lá fora lamentem, mas o ritual aqui do culto continua. Há uma prioridade. E essa prioridade é uma prioridade demonstrada na adoração a Deus. E o que me chama a atenção ainda no final é que havia sobre eles o óleo da unção, nos mostrando que no culto também, é no culto que nós somos cheios da unção do Senhor. É no culto onde nós somos cheios do Espírito Santo, né? Tem um texto de Efésios capítulo 5, versos 18 e 19, um texto bastante conhecido dos irmãos, que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E é muito interessante que quando fala de ser cheio do Espírito Santo, o elemento que se coloca são elementos de culto, elementos que acontecem no culto. Em Efésios 5,18 vai nos mostrar exatamente isso, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí o verso 19 vai dizer exatamente como é que somos cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. São elementos do culto. Cantar os salmos, cantar os hinos, cantar os cânticos espirituais. Veja, irmãos, é no culto reunido o povo junto que o povo é cheio do Espírito Santo. Obviamente, ele vai descrever sujeitando uns aos outros, vai mostrar como ser cheio do Espírito Santo na família e em outras coisas. Mas o culto ele é um elemento importante para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. E o culto era o momento onde aqueles irmãos tinham sobre ele o óleo da unção do Senhor. O óleo que fazia deles sacerdotes ao Senhor. É preciso, irmãos, haver uma preparação para adorar a Deus. É preciso haver prioridade para adorar a Deus. É preciso estar junto com o povo de Deus, adorando a Ele, sendo cheio do Espírito Santo. Jeremiah Burns, no seu livro, ele diz: o Deus a quem vimos adorar é um Deus grande e glorioso. Uma vez que lidamos com majestade tão infinita, gloriosa e temível, convém preparar-nos quando nos aproximamos dele. Eu queria concluir só relembrando alguns ensinamentos que vimos aqui. Primeiro, lembre-se, o seu culto, o nosso culto, ele deve ser por meio do Cordeiro. Segundo, devemos nos aproximar de Deus como Ele ordena. O culto tem que ser como prescrito pelo Senhor. Terceiro, o culto ele revela a santidade de Deus para as nossas vidas. E revela a glória de Deus. E quarto, devemos nos preparar com grande expectativa e temor para o momento de culto. Mas em quinto e último lugar, eu queria concluir com essa frase. O culto solene deve ser nossa prioridade. Ele nos lembra da obra de Cristo, das ordenanças divinas e nos prepara para o restante da semana. E foi isso que eu argumentava essa semana no Instagram, tentando convencer de forma bem pacífica as pessoas e cristãos que estavam ali desconheciam. É somente num culto de ajuntamento solene, irmãos, onde nós somos lembrados da obra de Cristo, onde somos lembrados das ordenanças divinas, e quando nós nos preparamos para o restante da semana. A nossa semana não é a mesma sem o culto no dia do Senhor. E é preciso que possamos entender isso e aplicar na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que essa palavra fique aplicada no seu coração. E que nesse momento você possa orar comigo, na sua casa, os irmãos que estão aqui orar também. E colocar diante de Deus a sua vida, respondendo a Ele. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra que acabamos de ouvir e que nos fala da preciosidade do culto ao Senhor, da importância do culto ao Senhor, de quão caro é o culto ao Senhor, e quão deve ser a nossa prioridade a Deus. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos quando nós não demos, Senhor, o cuidado necessário, a ênfase necessária, a importância necessária para estar com o Teu povo reunido em assembleia solene. Perdoa-nos, Senhor. Nos faz a partir de agora pessoas que amam o Teu culto, que amam estar diante do Senhor. É isso que te pedimos, Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.